Fala pessoal, beleza? Léo Lapito aqui, chegando com mais um vídeo do canal do Interferência de Passe. E hoje, bora pro nosso aquecimento da rodada, pra gente falar um pouquinho sobre a semana 8, que tem o potencial de ser uma rodada simplesmente espetacular, com vários jogos incríveis, com lei do ex de novo aí, pra ser executada novamente, né? Mas, antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo pra continuar ajudando no crescimento do Interferência de Passe, beleza? Dito isso, bora pro vídeo. Beleza, pessoal, bora começar então com a nossa watchlist da semana 8, com os 4 jogos que eu acredito que possam ser os mais interessantes desta rodada, começando pela partida entre New York Giants e Philadelphia Eagles, jogo lá no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, um jogo que tem um gostinho de revanche pro time da casa, já que os Giants já venceram os Eagles mais cedo nessa temporada, e no último jogo, o time do Philadelphia Eagles espantou a má fase, venceu o time do Minnesota Vikings com uma ótima performance do Jalen Hurts, passando a bola, ele que lançou para mais de 300 jardas, conectou para 3 touchdowns e foi o protagonista da vitória do time de Filadélfia, e agora vai encarar novamente o time do New York Giants, que tem uma defesa muito forte, principalmente o front, que no último jogo limitou completamente o jogo terrestre de Filadélfia, que até então não se encontrou na temporada, o Saquon Barkley, que tem aí performado muito abaixo do que a gente espera, tem realmente decepcionado no ano até então, e vamos ver se desse jogo ele consegue mudar as coisas e ter uma performance digna do seu talento, porém uma missão muito complicada, já que esse front já mostrou que é muito mais do que capaz de parar esse ataque terrestre, que foi muito produtivo na última temporada, mas que não tem feito a mesma coisa neste ano. E a gente também tem que falar, é claro, do Jackson Dart, que tem superado as expectativas, tá jogando muita bola e tem dado uma outra cara para esse ataque do time do New York Giants, ele junto com a sua dupla, o running back Ken Scarabo, que tem aparecido muito bem também, tem tido performance bastante interessantes, e foi justamente contra o Philadelphia Eagles que a dupla teve a sua melhor performance na temporada, e vamos ficar de olho se eles conseguem repetir o feito, e quem sabe aí conseguir um revés para cima do Philadelphia Eagles novamente, né? Um jogo bastante interessante na jornada das 2 horas da tarde, neste domingo, pra gente ficar de olho. Seguindo aqui, o segundo jogo da lista que eu separei é a partida entre Dallas Cowboys e Denver Broncos, jogo lá no Colorado, na casa dos Broncos, uma partida muito interessante. De um lado, o time do Dallas Cowboys, que tem um ataque muito bom, um dos melhores da NFL, o Dak Prescott vem tendo aí talvez a sua melhor temporada da carreira, e que vai ter pelo segundo jogo seguido o CeeDee Lamb, que volta de lesão, né, apareceu muito bem na semana 7 e vem aí novamente para ser o protagonista do corpo de recebedores, que já vinha tendo o George Pickens aparecendo muito bem na ausência do CeeDee Lamb, e agora com os dois jogadores juntos, pode ser que esse ataque evolua mais ainda, né, porém, eles vão encarar, é claro, o Denver Broncos, que tem uma das melhores defesas da liga, comandada ali pelo Patrick Surtain, mas que tem um front muito forte também. O que eu fico com o pé atrás é com o ataque do time dos Broncos, que não tem engrenado muito bem nessa temporada, ele tem demorado para engrenar, na verdade, né? E no último jogo foi a prova disso, o ataque que foi improdutivo o jogo inteiro e só acordou no último quarto com o Bo Nix comandando uma virada espetacular, né? Anotou simplesmente 33 pontos no último período do jogo e comandou a vitória para cima do New York Giants. Porém, eles vão jogar contra uma defesa que não é das melhores, é uma defesa ruim, a do Dallas Cowboys. Isso pode ser uma boa oportunidade para esse ataque engrenar de uma vez por todas, começar o jogo muito bem e terminar bem também, e quem sabe levar aí a vitória diante do seu torcedor. Um jogo bastante interessante para a gente ficar de olho no domingo também. E o terceiro jogo da nossa watchlist da semana 8 é o Sunday Night Football entre Green Bay Packers e Pittsburgh Steelers, mais um jogo de vingança, já que o Aaron Rodgers pode aplicar a sua segunda lei do ex na temporada. O quarterback de Pittsburgh vem tendo uma temporada bastante sólida e pode encontrar no DK Metcalf a solução para dissecar uma secundária de Green Bay que não é das melhores da liga, né? E isso pode ser justamente aí a solução para levar o time de Pittsburgh à vitória nesta partida. E do outro lado, a gente tem o time dos Packers, que é o líder da Conferência Nacional, com 4 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O time vem vencendo, porém não tá me convencendo tanto. E eu quero ver justamente se o Jordan Love consegue encontrar um ritmo melhor com esse ataque, já que eles vão enfrentar uma defesa do Pittsburgh Steelers que é muito boa no papel, mas que na minha opinião não tá desempenhando tão bem quanto a gente esperaria de uma defesa com nomes tão badalados como é a defesa do Pittsburgh Steelers. Então eu acho que o Jordan Love, que é um quarterback
quarterback bastante talentoso, tem tudo para encontrar um bom ritmo para esse jogo e liderar o time de Green Bay à vitória nessa partida. De qualquer jeito, o Sunday Night Football vai ser um jogaço, os dois times têm caminhos ali bastante claros para a vitória nesse jogo, e eu acredito que vai ser um jogo que merece muito e muito a nossa atenção e que vai fechar com certeza com chave de ouro a rodada de domingo. E para fechar a nossa lista, o quarto jogo da nossa watchlist é o Monday Night Football entre Washington Commanders e Kansas City Chiefs. Sendo sincero, era um jogo que poderia ser muito mais interessante se tivesse a presença do Jayden Daniels, né? O quarterback de Washington se machucou no último jogo e muito provavelmente será poupado nesta partida, não vai para o jogo então, o que acaba tirando bastante o apelo deste jogo, mas ainda assim pode ser um jogo mais interessante do que a gente pensa. O time de Washington vem de 2 derrotas muito frustrantes para o Chicago Bears e na última rodada um amasso para o Dallas Cowboys, e vai enfrentar o Kansas City Chiefs, que vem justamente na contramão. O time de Kansas City que vem de 2 derrotas simplesmente dominantes contra adversários fortes como o Detroit Lions. Na última rodada, não um adversário tão forte, mas ainda assim um rival de divisão, que era o Las Vegas Raiders, e é claro, com Patrick Mahomes jogando de forma avassaladora, mostrando porque ele é o melhor quarterback da NFL, e ainda mais com o retorno do Rashee Rice, que já apareceu muito bem com 2 touchdowns na última rodada, e que vem para dar uma outra cara para esse ataque, que a cada semana que passa, vem aí mostrando mais e mais da sua força. Vai ser um jogo que pode ser sim bastante interessante e que vai fechar a rodada de número 8 da NFL. Bora ficar de olho então. É isso, pessoal, watchlist entregue, né? Esses são os 4 jogos que eu separei da semana 8, que eu acredito que vão ser jogos bastante interessantes pra gente ficar de olho. E agora bora pra parte que importa, que são os palpites de interferência de passe pra semana 8. Então, bora lá. Beleza, pessoal, bora seguir então para a parte que interessa do vídeo, que são os palpites do interferência de passe para a semana 8. E na última rodada eu tive um aproveitamento bastante interessante. De 15 jogos acertei 11 palpites e errei apenas 4. E no placar geral dessa temporada até então eu tenho 72 acertos e apenas 36 erros. Um aproveitamento bastante interessante, mas que eu quero melhorar ainda mais a partir dessa rodada, beleza? E por falar na rodada, são apenas 13 jogos na semana 8, tá bom? Já que são 6 times de bye week. O Arizona Cardinals, o Detroit Lions, o Jacksonville Jaguars, Los Angeles Rams, Las Vegas Raiders e o Seattle Seahawks, tá bom? Esses 6 times não jogam na semana 8. Mas bora começar, bora pra parte que importa, bora pra palpitaria, começando com o Thursday Night Football, Minnesota Vikings de um lado, Los Angeles Chargers do outro, e aqui eu aposto numa vitória do time da casa, do time do Los Angeles Chargers, tá bom? O time dos Chargers tem tido bastante problemas, principalmente com as lesões, o Justin Herbert muito pressionado, porque a OL é horrorosa na ausência dos seus jogadores titulares, mas ainda assim acredito que ele vai achar uma maneira de vencer essa partida, porque ele é um quarterback muito acima da média, muito talentoso, e no embate entre ele e o Carson Wentz, né, até porque acredito que o DJ McCarthy não retorne ainda, o Justin Herbert tem um nível muito mais alto de talento, muito mais alto de produção e vai vencer a partida. Então, vitória do Los Angeles Chargers para abrir a semana 8. Seguindo, Miami Dolphins e Atlanta Falcons, jogo em Atlanta. Time dos Falcons que me decepcionou bastante na última rodada, mas vai pegar uma baba aqui, um dos piores times da temporada, que é o Miami Dolphins. Então aqui uma vitória fácil para o time da casa, vitória para o time do Atlanta Falcons, tá? Nem vou me aprofundar tanto aqui. Seguindo com o Chicago Bears e Baltimore Ravens, time de Baltimore que vem de bye week, né, vem de descanso, e eu acredito que seja o retorno do Lamar Jackson aqui. E nessas condições, com o Lamar voltando, eu aposto que o time dos Ravens vença jogando em casa, tá bom? É um time que tá decepcionando bastante, tem aí 5 derrotas e apenas uma vitória, mas com o retorno do Lamar Jackson as coisas mudam, e é aqui que eu acho que o time começa a dar resposta na temporada. Então vitória aqui do Baltimore Ravens, tá? Seguindo, Buffalo Bills e Carolina Panthers, jogo lá em Carolina. O time dos Panthers não vai ter o Bryce Young, ele se lesionou no último jogo, e quem vai ser o titular vai ser o Andy Dalton, e vai encarar uma defesa que pode se aproveitar dessa situação, tá? É uma defesa que não defende bem o jogo terrestre, mas que pode fazer o inferno na vida do quarterback reserva. E é claro, eu acho que o ponto mais alto o torcedor de Buffalo se apoiar é no Josh Allen, quarterback de elite, e que, na minha opinião, depois de uma semana de folga, tem tudo para ter uma ótima performance e vai levar o time do Buffalo Bills à vitória na semana 8. Então, vitória aqui fora de casa para o time do Buffalo Bills.
Seguindo com New York Jets e Cincinnati Bengals, jogo lá em Cincinnati. Joe Flacco pro seu segundo jogo como quarterback titular do time dos Bengals, ele que teve uma ótima atuação contra o Pittsburgh Steelers e tem tudo para repetir o feito aqui, até porque vai pegar o pior time da temporada, que é o New York Jets, que não venceu até agora e não vai ser nessa rodada que vai vencer. Então, vitória do time dos Bengals aqui. San Francisco 49ers contra Houston Texans, um jogo que eu acho que pode ser mais interessante do que a gente acha e que eu acho que vai ser um jogo de pouca pontuação, tá bom? De um lado, a gente tem a defesa de Houston, uma das melhores da NFL, que mostrou muito serviço no último jogo, porém o ataque não entrega nada, o ataque não está acompanhando o talento e a produção dessa defesa. E do outro lado a gente tem o time do 49ers, bastante remendado, com várias lesões, mas que ainda assim está vencendo, está conseguindo entregar, apesar dessas baixas. E aqui eu acredito que, por ser um time mais equilibrado, o time visitante vence a partida por apenas ali, quem sabe, 2 ou 3 pontos, mas ainda assim, vitória dos 49ers jogando em Houston, num jogo bastante apertado e bastante defensivo, beleza? E então temos Cleveland Browns visitando o New England Patriots, um jogo que eu acho que vai ser um ótimo desafio para a gente ver o quão de verdade para essa temporada é o Drake May. Ele que tem sido um dos melhores quarterbacks na temporada, tá jogando muita bola, mas vai ter uma missão muito e muito complicada contra uma ótima defesa do time do Cleveland Browns, tá? Mas até aí, o time mais equilibrado é o time da casa e é o time que eu vou apostar. Mesmo sendo um desafio muito forte pro Drake May superar, eu acredito que ele tenha condições sim de ter mais uma boa performance e liderar o time de New England a mais uma vitória na temporada e assegurar por mais uma semana a liderança da AFC Leste. Então, vitória do time dos Patriots. Seguindo, nós temos New York Giants e Philadelphia Eagles, um dos nossos jogos aí da nossa watchlist desse vídeo, né? Um jogo muito interessante, um jogo de vingança, como eu falei. E aqui eu acredito que o time da casa consiga se vingar. E após uma vitória do Philadelphia Eagles, que tem mais time, essa é a verdade. Aqui eu acho que o Jalen Hurts vai repetir a performance da semana passada, vai ter mais um bom jogo. E dessa vez a defesa vai conseguir segurar o Jackson Dart e o Ken Scaribo. O que eu quero ficar de olho é se dessa vez o Saquon Barkley vai conseguir ter um bom jogo. Eu aposto que ele vai ter um jogo mais decente dessa vez, talvez não para mais de 100 jardas, mas eu acho que ele vai conseguir aí pelo menos um jogo melhor do que ele vem tendo. Mas de qualquer jeito, vitória do time do Philadelphia Eagles aqui, tá? Seguindo com o Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints, jogo lá em New Orleans, o time do Saints que tem apenas uma vitória na temporada, né? É um time melhor do que a gente acha que é, né? É um time que não é tão ruim assim, mas eu acho que eles não vão conseguir encarar de frente o Tampa Bay Buccaneers, que vem de derrota, e o Baker Mayfield vai vir aí com sangue nos olhos para espantar qualquer tipo de crise que possam plantar no time de Tampa Bay. Então aqui eu acho que mesmo fora de casa, o time dos Bucs vencem o rival de divisão, então vitória de Baker Mayfield e companhia aqui. Seguindo com Dallas Cowboys e Denver Broncos, um jogo muito interessante, um ataque muito bom de Dallas, vai encarar o time de Denver, que tem uma das melhores defesas da liga e que tem um ataque que demora para engrenar. Porém, contra uma defesa bastante ruim que é a de Dallas, eu acho que o Bo Nix e o seu entorno tem tudo para começar o jogo bem e terminar no mesmo nível e conseguir aqui uma vitória para o time da casa, e é nisso que eu aposto, uma vitória do time do Denver Broncos diante do seu torcedor, para desespero do Jerry Jones e companhia aqui, tá? Seguindo com o Tennessee Titans e Indianapolis Colts, jogo em Indianápolis. Pela situação das duas equipes, não tem nem o que eu me estender muito aqui, tá bom? O time dos Colts é um dos melhores times sim dessa temporada, tá jogando muita bola, e os Titans é um time em rebuild, é um time ruim e que não vai dar nem pro cheiro, tá bom? Uma vitória fácil dentro de casa para o time dos Colts aqui, o Daniel Jones com mais uma vitória, ele e Jonathan Taylor jogando muita bola nesse ataque, e a defesa também tendo uma temporada bem sólida aqui, tá? A vitória dos Colts. O Sunday Night Football, partida entre Green Bay Packers e Pittsburgh Steelers, jogo da vingança pro Aaron Rodgers, né? Vai tentar aplicar a sua segunda lei do ex, mas aqui eu acredito que ele não consiga. Eu aposto numa vitória fora de casa do time do Green Bay Packers. É um time que, na minha opinião, é superior, tem melhores peças, a defesa é muito boa, embora a secundária eu não goste, né? Uma secundária que tem vários problemas, mas aqui eu acredito que o front consiga lidar e pressionar bastante o
o Aaron Rodgers aqui, principalmente com o Micah Parsons jogando muita bola, e eu aposto também que o Jordan Love encontre um ritmo melhor nessa partida e vai conseguir pontuar bastante. Então, vitória de Green Bay jogando em Pittsburgh. E para fechar, a gente tem Washington Commanders e Kansas City Chiefs, um jogo que teria tudo para ser espetacular com Jayden Daniels, mas ele não vai pro jogo, né? Como eu falei, muito provavelmente quem será o titular será o Marcus Mariota aqui, e eu acho que nessa situação não tem muito o que esperar. É uma vitória do Kansas City Chiefs, o time tá jogando muita bola, joga em casa, Patrick Mahomes tá atuando de forma brilhante nessa temporada, o Rashee Rice voltou muito bem na semana passada, tem tudo para repetir a performance aqui, então vitória fácil do time de Kansas City, tá? E é isso, esses foram os 13 jogos da semana 8, espero conseguir um aproveitamento muito melhor do que das últimas semanas para continuar crescendo mais e mais para o restante da temporada, né? E é isso, pessoal. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado a quem ficou até o final me acompanhando. E comentem aqui o que vocês acharam da watchlist da semana 8 e quais jogos faltaram na opinião de vocês. E também, é claro, deixem aqui os seus palpites para essa rodada para a gente dar aquela comparada, beleza? E por favor, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, deixem o like e compartilhem esse vídeo para continuar ajudando no crescimento do Interferência de Passe, beleza? E é claro, sigam a gente lá nas redes sociais, vão estar passando aqui na tela e eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo também, bem como as minhas redes sociais pessoais, e me sigam lá pra gente dar aquela interagida, fechou? Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, aquele abraço e falou, pessoal!